A iluminação é muito importante. De fato, ela é essencial. Ela é ainda mais importante do que o esforço. A realização do ser acontece através tanto do esforço quanto da graça da iluminação. Quando alguém faz um esforço permanente para permanecer no ser, esse alguém recebe a graça do Guru em abundância. Quando você medita sinceramente, todos aqueles que obtiveram a liberação ainda no corpo físico do passado e do presente respondem a seus esforços enviando para você bênçãos de luz. O que é a meditação? É o nosso ser natural. Nós cobrimos a nós mesmos com pensamentos e paixões. É necessário praticar meditação com frequência e regularidade até que a condição induzida se torne habitual e permanente ao longo do dia. Aqui, é impossível para você ficar sem esforço. Mas quando você se aprofunda, é impossível fazer qualquer esforço. O esforço é necessário até ao estado de realização. Mesmo assim, o ser deverá tornar-se espontaneamente evidente, caso contrário, a felicidade não será completa. Até esse estado de espontaneidade deverá haver esforço, de uma forma ou de outra. Às vezes, vislumbres de realização são alcançados antes de se tornar permanentes, e em tais casos, o esforço continua a ser necessário. O esforço é necessário até o estado final. Até lá, quem você é, deve espontaneamente ir se revelando, de outra forma a felicidade não será completa. Qual é a diferença entre meditação e investigação? Ambos dão no mesmo. Aqueles que não se adequam à investigação devem praticar meditação. Sobre a meditação, é a prática principal. Segure-se em apenas um pensamento. Assim que você começa a meditação, outros pensamentos se aglomeram. Junte força e tente aprofundar o único pensamento com o qual você tenta se manter. O pensamento bom gradualmente deve ganhar força através de prática repetida. Depois de ter ficado forte, os outros pensamentos vão ser mandados para longe. Se um único pensamento prevalece, todos os outros pensamentos são colocados para fora e finalmente são erradicados. Essa é a batalha real que sempre acontece na meditação. O pensamento, quem sou eu, destruirá todos os outros pensamentos, e tal como o bastão usado para mexer a pira funerária, ele próprio se queimará no final. Então, haverá a autorrealização. Quando outros pensamentos surgem, a pessoa não deve ir atrás deles, ela deve investigar diligentemente, para quem eles estão ocorrendo. Não importa quantos pensamentos surjam. Quando cada pensamento surgir, a pessoa deve investigar com lucidez, para quem esse pensamento surgiu. A resposta que surgiria seria, para mim. Assim, se a pessoa investiga, quem sou eu, a mente volta para sua fonte, e o pensamento que surgiu desaparece. Quando se repete a prática dessa maneira, a mente cria o poder de se manter em sua fonte. Quando a mente, que é sutil, sai pelo cérebro e pelos órgãos sensoriais, os nomes e formas grosseiros aparecem. Quando ela permanece no coração, os nomes e formas desaparecem. Não deixar a mente sair, e retê-la no coração, é o que se chama de interiorização. Deixar a mente sair do coração é conhecido como exteriorização. Portanto, quando a mente permanece no coração, o eu, que é a fonte de todos os pensamentos, desaparece, e o eu eterno brilha. Além da investigação, não existe nenhum meio adequado para fazer a mente desaparecer permanentemente. Se a mente é controlada por algum outro meio, ela parecerá estar controlada, mas surgirá novamente. Por meio da regulação da respiração, a mente se acalma, mas ela só permanece calma enquanto a respiração se mantiver sob controle. Quando a respiração não é mais regulada, a mente se torna ativa e começa a divagar. Assim como a prática do controle da respiração, a meditação nas formas de Deus, a repetição de mantras e restrições alimentares são recursos temporários para acalmar a mente. Com a prática da meditação nas formas de Deus e com a repetição de mantras, a mente alcança a extrema concentração. Para uma mente tão concentrada, a autoinvestigação se torna fácil.
e com restrições alimentares, a qualidade da mente melhora, e isso ajuda na autoinvestigação. Por mais pecadora que uma pessoa seja, se ela medita no eu com zelo, ela certamente muda. A mente não deve ter a permissão de se voltar para objetos mundanos e para aquilo que diz respeito a outras pessoas. Por mais que as outras pessoas sejam más, não se deve sentir ódio por elas. Tudo o que uma pessoa dá para os outros, ela dá para si própria. Quando o eu surge, tudo surge. Quando o eu se torna calmo, tudo fica calmo. Os bons resultados são proporcionais à humildade do comportamento da pessoa. Se a mente se aquieta, é possível viver em qualquer lugar. O que existe na verdade é o eu apenas. O mundo, a alma individual e Deus são aparências, assim como a prata na madrepérola. Esses três aparecem ao mesmo tempo e desaparecem ao mesmo tempo. O eu é aquilo onde não há absolutamente nenhum pensamento eu. É isso que se chama de silêncio. O próprio eu é o mundo. O próprio eu é o eu. O próprio eu é Deus. Tudo é Shiva, o eu. Aquele que se entrega ao eu, que é Deus, é o mais excelente dos devotos. Entregar-se a Deus significa se lembrar constantemente do eu. Todos os fardos são jogados para Deus, e Ele carrega todos. Uma vez que o poder supremo de Deus faz todas as coisas se moverem, por que nós deveríamos, em vez de nos submetermos a Ele, nos preocupar constantemente com os pensamentos, com o que deve ser feito e com o que não deve ser feito e como não deve ser feito? Sabemos que o trem suporta todas as cargas, então, depois de embarcar nele, por que deveríamos, para o nosso próprio desconforto, carregar nossa pequena bagagem na nossa cabeça, ao invés de colocá-la no chão do trem e relaxar?